povo de Israel e a uma classe específica dentro da nação chamada sacerdotes. Dos versos 1 ao verso 5 do capítulo 1, Deus profere a sua massá, sua sentença, sua declaração de amor àquela nação. E aquele povo, de uma forma um tanto cínica, um tanto hipócrita, diz como o Senhor nos tem amado, se nós estamos passando dificuldades. Aquele povo mensurava o amor de Deus a partir dos bens e do conforto que eles possuíam. E Deus diz, olha, eu quero dizer a vocês, que eu os amo, porque eu escolhi abençoar Jacó e a sua descendência. E vocês são descendentes de Jacó. Enquanto, na mesma medida que eu decidi amar Jacó e sua descendência, eu optei por aborrecer e amaldiçoar Esaú, seu irmão gêmeo. E a sua descendência será conhecida como aquela descendência contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês têm dúvida do meu amor? E então, a partir dos versos 6 ao verso 14 do capítulo 1, nós encontramos Malaquias agora dirigindo a sua mensagem, a mensagem que Deus havia colocado em seus lábios, à liderança religiosa daquele povo, os sacerdotes. E agora, nessa declaração de reprovação àquele povo, Malaquias vai dizer, vocês me desprezam, vocês me desrespeitam. Se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra, cadê o respeito à minha pessoa? Vocês fazem questão de colocar na minha mesa um pão imundo. Vocês fazem questão de trazer, num ato cultico de adoração ao meu nome, animais que eu já tinha prescrito na lei que eu abomino. Animais cegos, defeituosos, mancos, doentes como um todo. Vocês me tratam assim, porque ao olhar para a minha mesa, vocês estão entendendo que ela é desprezível. Agora, do capítulo 2 em diante, nós iremos observar um conselho de Deus àquela liderança. E Deus vai dar uma advertência àquele povo, àqueles líderes, àqueles sacerdotes, dando-lhes mais uma vez uma chance, dizendo, vocês devem se arrepender, porque a palavra de Deus é muito dura, e se vocês não se arrependerem, vocês irão colher como fruto da desobediência de vocês vergonha, humilhação, morte, desprezo e assim por diante. Então quero convidar você a acompanhar comigo a leitura dos versos 1 a 9 do capítulo 2. E continua uma tônica muito dura de Deus em relação aos sacerdotes. De maneira que eu gostaria de intitular o nosso tempo aqui hoje, da nossa reflexão, com a seguinte expressão que você já deve ter ouvido falar: quem avisa, amigo é. Deus verdadeiramente é amigo do seu povo, é amigo da sua liderança. E então Ele vai deixar um recado, uma admoestação àqueles líderes que desprezam o seu culto e a sua pessoa. Diz assim a palavra de Deus: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este testamento, este mandamento. Se o não ouvirdes e se não o propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, então eu enviarei sobre vocês a maldição. E eu também vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque vocês não propondes isso no coração de vocês. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levado. Eu quero fazer uma pausa nessa leitura e compartilhar com os irmãos esse convite ao arrependimento, inicialmente, que Malaquias oferece à liderança religiosa de Israel. Observe que o verso inicial, o verso 1, Deus está deixando mais uma vez uma ordem, um mandamento
àquela liderança, não ao povo. O povo está presenciando essa mensagem da boca do profeta, mas é uma mensagem direcionada especificamente aos sacerdotes. Ele diz: tenho para você mais um mandamento. Preste atenção em qual é o mandamento de Deus para vocês, líderes religiosos. E o verso 2 e 3 vai dizer então: e ele começa dizendo, se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, então virão as consequências. Deus começa a nos ensinar que ao longo de toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, é marca no tratamento dele com o seu povo, a presença tanto da sua graça e da sua misericórdia, quanto da sua justiça e da sua santidade. Deus vai apresentar uma reprovação àqueles sacerdotes, mas uma reprovação condicionada à resposta que aqueles sacerdotes iriam dar diante do juízo iminente de Deus sobre eles. Deus chama eles ao arrependimento dizendo: ainda há uma possibilidade a vocês, de que todo esse juízo que eu estou guardando e reservando a vocês não aconteça. E olha quais são esses juízos. Ele diz: vou amaldiçoar vocês, sacerdotes, vou tornar vocês malditos. Segunda característica desse juízo: vou pegar as bênçãos recebidas de vocês e vou transformá-las em maldição. Aquilo que vocês tanto desejavam, vocês vão enxergar como sendo uma praga sobre vocês. Terceiro juízo de Deus: vou reprovar toda a sua descendência. Nós sabemos, porque especialmente o livro de Êxodo, capítulo 32 e Números, capítulo 3, nos ensina, que os sacerdotes vinham de uma linhagem, de uma das famílias das 12 tribos de Israel. A linhagem dos sacerdotes era a linhagem da tribo de Levi. E Levi, sim, foi um homem fiel, ele e a sua casa. Mas depois de gerações e gerações passando, os seus descendentes decidiram desprezar a Deus. Nós estudamos isso no domingo passado e vimos a atitude de culto que aqueles sacerdotes tinham com Deus. Eles olhavam para o culto como um enfado. Eles diziam verbalmente: que canseira, não aguento mais prestar culto a Deus. Não aguento mais olhar para esse povo e ter que sacrificar animais com eles a Deus. Não vejo a hora disso tudo acabar, diziam os sacerdotes. E Deus também. No capítulo 1, Deus falava: tomara um entre vocês levantasse e apagasse o fogo, fechasse a porta, apagasse a luz e fosse embora, porque eu não aguento mais ouvir o culto que vocês me prestam. Eu não consigo mais perceber isso e tolerar. Eu estou a ponto de fazer essas coisas com vocês, amaldiçoar vocês, transformar as bênçãos de vocês em maldições e condenar definitivamente toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Toda a descendência de Levi. Mas por causa de Levi, eu não vou fazer isso. Versículo 4 nos mostra isso. Mas por causa da minha aliança, eu não irei fazer isso. Por isso estou chamando vocês, mais uma vez, ao arrependimento. Se vocês me ignorarem, diz então o versículo 3, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o excremento das ofertas que vocês me apresentam e vou esfregar definitivamente na cara, no rosto de vocês, falsos líderes. Que palavra dura!
Deus já havia proferido no capítulo 1, no versículo 10, que Ele não tinha prazer no culto que aqueles sacerdotes já estavam lhe prestando. Mas isso ainda não era suficiente. Era necessário ainda que Deus reprovasse publicamente a atitude daqueles sacerdotes. Como? A lei dizia que quando um indivíduo fosse oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, então o sacerdote, juntamente com o indivíduo, deveria degolar aquele animal, cortar o pescoço dele, deixar todo o sangue ser derramado, abrir aquele animal, tirar apenas a carne a ser queimada e oferecida a Deus, e o couro, a pele, as tripas daquele animal, juntamente com o seu ventre e os excrementos, ser lançado do lado de fora do templo ou do tabernáculo, dependendo da época, né? E ali ser queimado. E ali fora ser queimado. Por quê? Porque a mesma lei que prevê isso dizia que, por exemplo, o excremento de um animal não deveria ser tocado pelo povo santo de Deus. Caso isso acontecesse, o povo santo de Deus ficaria cerimonialmente impuro e deveria, mais uma vez, se retirar da cidade, ficar algum tempo distante, se purificar, apresentar uma nova oferta pelo seu pecado, para novamente poder cultuar a Deus comunitariamente. Quando Deus diz, eu vou atirar excremento no vosso rosto, Deus está aqui mostrando duas coisas que Ele vai fazer. Uma é humilhar publicamente, e outra é dizer publicamente que aqueles sacerdotes não estavam mais dignos de conduzir a congregação de Israel em adoração cultica a Deus. Era uma forma de dar publicidade a todo o povo de que aqueles líderes não mais seriam líderes capacitados, habilitados para exercer esse ofício. Deus está dizendo, eu vou reprovar a descendência de vocês e vou pegar o excremento dos vossos sacrifícios. Excremento não preciso dizer o que é, né? São as fezes dos animais. E eu vou tornar definitivamente todos vocês impuros. Vou desmascarar quem vocês são. Seus falsos líderes, seus mentirosos. Vocês que dizem adorar a Deus com sinceridade no coração perante o povo, mas que na verdade estão com o coração tão distante de mim. E me desprezam. E me desrespeitam. Eu vou dar publicidade e desmascarar definitivamente quem vocês são. É isso que Deus está dizendo àqueles líderes religiosos, àqueles sacerdotes. Versículo 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Havia uma preocupação da parte de Deus em querer preservar uma aliança que Ele já havia estabelecido com Levi, uma aliança de paz, como diz o verso 5, uma aliança de vida. É por causa não de vocês, geração corrupta, mas no caso dos pais de vocês, no caso Levi, que eu estou dando a vocês, mais uma vez, a possibilidade de se arrependerem. Verso 5, minha aliança com Levi foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse, e com efeito, Levi me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos.
E dos versos 4 ao verso 7, eu queria chamar a sua atenção para a descrição de um verdadeiro líder espiritual que Malaquias nos apresenta. Observe quais são as características que estão presentes na vida de um verdadeiro líder espiritual. Olha aí comigo o que ele nos diz. Em primeiro lugar, verso 5. Levi me temeu e tremeu por causa do meu nome. Um verdadeiro líder espiritual reconhece quem Deus é. Tem muitos líderes hoje aí fora nas igrejas brincando com Deus, desprezando a autoridade de Deus, colocando Deus de uma forma pequenininha, como se Deus pudesse ser manipulado pelo homem. Mas Levi não. Levi me temeu e tremeu diante do meu nome. Você quer reconhecer se um líder espiritual é um líder verdadeiro? Veja como ele enxerga o nosso Deus. Veja se ele reconhece se Deus verdadeiramente é soberano, ou se ele é apenas um instrumento de manipulação do homem. Mas o texto continua nos dizendo uma segunda característica. Levi possuiu em seus lábios a palavra de Deus para instruir e aconselhar o seu povo. É o que está aí no verso 6. A verdadeira instrução esteve nos seus lábios, na sua boca, e não se encontrou nos seus lábios qualquer injustiça. Portanto, um verdadeiro líder é, antes de tudo, um grande conselheiro. É um grande conselheiro. É um mestre na palavra de Deus. Aliás, diga-se de passagem, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que o dom de pastor, ele é seguido também do de mestre. É pastor-mestre. Deus concedeu uns para os apóstolos, evangelistas, profetas, pastores mestres e assim por diante. Por quê? Porque a instrução de Deus deve estar nos seus lábios. Você quer conhecer um verdadeiro líder? Veja se o que ele tem a oferecer ao rebanho de Cristo são opiniões pessoais, impressões que ele possui, ou se é a palavra de Deus. Essa é a segunda marca. Mas o texto não para por aí. Olha o que ele também diz no versículo 6, continuando. Levi andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele viveu em santidade. Um líder verdadeiro, ele não é um líder imoral. Ele não é um líder promíscuo. Ele não é um líder hipócrita. Sabe por quê? Porque ele anda em retidão, e o seu estilo de vida influencia outros também a se apartar, a se distanciar do mal. Irmãos, como é difícil encontrar líderes verdadeiros nos dias de hoje. Nós temos uma porção de caricaturas, uma porção de personalidades fictícias, ocupando alguns púlpitos aí fora. Existem líderes que não estão sequer preocupados em andar em retidão e paz com Deus, muito menos em ajudar o povo de Deus a se afastar da prática do mal. Há muitos líderes, por exemplo, que quando descobrem que ovelhas do seu rebanho estão em pecado, fecham os olhos. Sabe por quê? Porque aplicar disciplina bíblica dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Causa desgaste. Causa conflitos entre a família do indivíduo disciplinado e o pastor, a figura da autoridade pastoral. Ah, não, então deixa isso quieto. Deixa isso para depois. Líderes que não querem tratar o pecado.
para ajudar os discípulos de Cristo a viverem em santidade e retidão que Deus exige de nós. E fecham os olhos. E aí, ao invés de afastar muitos da iniquidade, aproxima cada vez mais numa atitude de fomento. Porque compensa pecar. Não acontece nada. Gera um estímulo, gera uma impunidade, que no dia do Senhor, ela deixará de existir. Porque nada passa aos olhos de Deus. Pode passar aos olhos da igreja, aos olhos do pastor, mas aos olhos de Deus não. Como precisamos de verdadeiros líderes. E aí no versículo 7, olha que interessante. Olha mais uma vez a descrição que Malaquias profere a respeito de um verdadeiro líder, como foi Levi em seus dias. E o que Deus espera de um verdadeiro líder? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o quê? Conhecimento. O conhecimento aqui do Altíssimo. O conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E não o conhecimento que o mundo oferece, das suas ciências e pressupostos humanistas. E da sua boca, da boca do sacerdote, devem os homens procurar a instrução. Sabe por quê? Porque ele é mensageiro de Deus. Se o verdadeiro líder, ele é um mensageiro de Deus, ele não deve pegar as oportunidades que ele possui num púlpito e proferir opiniões pessoais. Já falei e volto a insistir nesse aspecto com a Igreja Batista Vida Nova. Nunca iremos, por exemplo, ceder o púlpito da nossa igreja para pessoas, ainda que tenham o nome de líderes ou títulos de pastor, que venham a proferir qualquer outra coisa senão a mensagem de Deus. O compromisso nosso é de transmitir a maçã de Deus, a sentença de Deus, a declaração de Deus ao povo dele. Não temos a liberdade de utilizarmos o tempo e o púlpito de um culto para fazer marketing pessoal. Não temos a licença para divulgar e fazer propagandas comerciais. Não temos a licença da parte de Deus para proferirmos palestras motivacionais ou qualquer outra coisa do gênero. Sabe por quê? O que Deus exige dos seus líderes verdadeiros é a mensagem dele ao seu povo. Temos aí pelo menos quatro características de um verdadeiro líder espiritual que Deus aprova. Foi assim com Levi, foi assim com meu servo, com quem eu estabeleci uma aliança de vida e de paz. E é por causa do meu servo Levi que eu estendo a vocês mais uma vez a chance de se arrependerem e de voltarem atrás diante do juízo iminente que vocês estão para experimentar. Irmãos, que palavra dura, mas necessária. Querida Igreja Batista Vida Nova, ouçam o que eu tenho a dizer para vocês, à semelhança de Malaquias. Nosso papel como líder espiritual não é subir nesse púlpito ou pegar o microfone para falar aquilo que o povo de Deus gostaria de ouvir. Esse não é o nosso compromisso. O nosso compromisso é transmitir, como mensageiro de Deus, essa palavra dele. Por isso, algumas das vezes, alguns podem pensar, poxa, o pastor Rony está sendo duro, mas não é que eu seja duro, é a mensagem de Deus para nós. Não podemos brincar de ser igreja. Culto é algo muito sério, que as pessoas aí fora estão esvaziando. Estão brincando de adorar a Deus aos seus moldes, quando na verdade Deus já estabeleceu como Ele quer ser adorado. E como líderes espirituais, eu peço de coração
a você que me ouve, compreenda que mesmo uma exortação como a de Malaquias a Israel e aos sacerdotes, ela é uma expressão de graça, ela é uma expressão de amor, ela é uma expressão de bondade, porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, Ele não daria, não faria o esforço de se comunicar ao seu povo através de um profeta. Bastaria simplesmente Ele descer o juízo dele dos céus, sem qualquer abertura para diálogo. Mas o Deus a que servimos não é um Deus tirano, não é um Deus déspota. Ele está preocupado com as suas criaturas, especialmente com o seu povo. Um povo que foi chamado para ser santo, um povo que foi chamado para ser separado e consagrado, dedicado a Ele. Mas precisamos adorá-lo nos moldes que Ele exige e requer de cada um de nós. E aí encontramos no verso 8 e no verso 9, também agora a descrição ao avesso. De quem então, pastor? Dos falsos líderes. Então, verso 4 a 7, nós encontramos Deus descrevendo, a partir de Levi, o bom modelo de um líder espiritual. E agora, nos versos 8 a 9, encontraremos o modelo real da descendência de Levi, que deixa muito a desejar aos olhos de Deus daquilo que Ele espera. Olha aí comigo, verso 8. Mas vós, sacerdotes, vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Lembra do final do verso 6? Que o bom líder é aquele que afasta o povo de Deus do tropeço e do mal. Agora aqui, o retrato real é o contrário. Vocês estão levando muitos do povo de Deus à queda. Enquanto o estilo de vida de Levi foi de retidão, paz e santidade, o de vocês é de desvio do caminho. Deus está falando, esse é o caminho, é por aqui, vocês estão indo ao contrário. E o pior, vocês não só estão indo ao contrário, vocês estão levando com vocês o povo, porque todos eles estão tropeçando. Vocês estão violando a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, segunda característica é o desrespeito à aliança de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu com o seu povo. Além de vocês estarem distantes do caminho do Senhor, além de vocês conduzirem a queda ao povo por causa desse estilo de liderança indevida que vocês possuem, vocês também estão desrespeitando um tratado, um combinado que eu estabeleci com vocês, através dos seus pais. Vocês estão fazendo pouco caso da aliança que eu fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E quantas vezes essa expressão, o Senhor dos Exércitos, aparece no livro de Malaquias? Pelo menos 8 no capítulo 1, dependendo da sua tradução. 8 vezes. Mas por quê? Por que Malaquias utiliza a expressão Senhor dos Exércitos? Simplesmente para mostrar aos sacerdotes e ao povo de Israel da grandeza do nosso Deus. Olhem para os exércitos dos homens. Quem é o maior deles? Eis que eu digo a vocês, que o Deus que servimos é Senhor de todos os exércitos que o homem pode possuir. Nosso Deus é grande e temível, mesmo fora dos limites de Israel. Com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E olha que beleza do amor e da graça de Deus, Deus sai ao encontro do homem, dizendo, olha, vocês são repugnantes, vocês são reprováveis. Vontade que eu tenho é de exterminar vocês. Mas eu venho até vocês para lhe dar mais uma chance. Portanto, se vocês ouvirem o que estou dizendo, se vocês propuserem em seus corações me obedecerem, se vocês, sempre foi assim na história de Deus com o seu povo,
Lembra de Apocalipse capítulo 2 e 3? Lá da carta que João escreve a partir da revelação de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor? Mesma coisa. Éfeso. Olha onde tu caiu, volta ao teu primeiro amor. Se você não se arrepender, vou mover o candeeiro e vou exterminar vocês. É sempre assim. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que chama ao arrependimento. Deus é um Deus que dá novas oportunidades ao homem, mesmo diante de tanta rebeldia e reprovação. Por isso, Deus é conhecido no seu relacionamento com o homem pela sua graça, sua bondade, sua misericórdia, mas também pela sua justiça e santidade. E como precisamos lembrar que existe um equilíbrio desses atributos no relacionamento de Deus com o homem. Porque a nossa tendência é sempre usar um excluindo o outro. Sempre assim. Pastor, disciplina é algo duro, não é? É. Cadê o amor? Está presente nela. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Deus açoita a quem ama. Se ele não açoitasse, ele trataria você como um bastardo e não como um filho. E Deus, mais uma vez, vem ao encontro da liderança religiosa judaica para dizer: estou concedendo a vocês uma última chance. Uma última chance. E aí encontramos no versículo 9, mais uma vez, uma característica de um falso líder. Olha lá o versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes o meu caminho e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Uma característica de um falso líder é a parcialidade. Ele não trata iguais os iguais, nem desiguais os desiguais. São 2 pesos e 2 medidas. Ele é desproporcional. Ele é tendencioso. Com aqueles... existe um ditado, né? Com os amigos, alguma coisa, com os inimigos, fogo, alguma coisa assim. É mais... Isso, a lei. A lei. Aplica ela. São 2 pesos, 2 medidas. Isso é uma característica de um falso líder. Sabe o que ele faz? Ele pega aquela ovelha da igreja que é rica, que tem o maior dízimo, e ele fala assim: não, você tem uma cadeira VIP aqui na Vida Nova. E o pobre? Senta lá perto do banheiro. Vai lá para o fundo. Queridos, seria extremamente engraçado se não fosse triste. Porque em muitas igrejas, é exatamente assim que acontece. E eu posso afirmar a vocês que isso acontece. Eu tenho a oportunidade de dar aula no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e semanalmente eu tenho contato com vários alunos. E nos intervalos de aula eles me procuram e me dizem: pastor, na minha igreja acontece isso. Como eu lido com isso? Na minha igreja acontece aquilo. E você vai ouvindo cada história que você fala: não, as pessoas não entenderam o que é culto, não entenderam o que é ser igreja, não entenderam quem é Deus, não é possível isso. Irmãos, como está difícil encontrar líderes verdadeiros. Mas eu quero dizer uma coisa a você que me ouve. Deus há de julgar todos, especialmente a sua liderança, especialmente ela. Com Deus não se brinca, não se faz barganha, com Deus não se manipula, com Deus não se determina as coisas. Culto é coisa séria. E líderes verdadeiros estão cada dia mais raros. Cada dia mais raros.
Quero concluir essa reflexão com os irmãos lendo o manifesto cristão de um crente comum, como eu e você. Olha que interessante. Ele escreveu numa verbalização de um desespero em busca de um verdadeiro pastor para aconselhá-lo, instruí-lo, discipulá-lo, mentoreá-lo, enfim, cuidar da vida dele e da sua família. Olha só, procura-se um pastor verdadeiro. Existem muitas igrejas ao redor do mundo precisando de um legítimo pastor. Algumas até possuem alguém empossado na função de líder espiritual da comunidade, mas não necessariamente são pastoreadas. Veja, algumas igrejas até possuem alguém ocupando o cargo de pastor, mas isso não quer dizer que essas igrejas necessariamente sejam pastoreadas. São igrejas que não estão sendo ministradas com doutrinas bíblicas, cujos doentes não estão sendo amparados e visitados, que recebem em seus cultos um alimento industrializado e requentado, e não preparado com o devido esmero e a qualidade necessária que se exige. São igrejas que estão precisando urgentemente de um pastor. Igrejas cujo pastor só conhece uma parcela da sua membresia e se relaciona com um grupo ainda menor dela, onde as pregações agradam, mas não corrigem, deleitam os seus ouvintes, mas não instruem, satisfazem a sua audiência, mas não edificam. São igrejas que estão precisando urgentemente de um pastor. Igrejas onde é notável a impotência espiritual delas. Igrejas que exalam em seus cultos até mesmo muitas emoções, mas é totalmente vazia em sua razão. Onde é visível o descompromisso com a santidade, mas que muitas vezes se encontram envolvidas em ações sociais. Igrejas que, como instituição, recebe todo o cuidado e investimento, mas como organismo vivo padece com dilemas que afetam profundamente a sua comunhão, a unidade e o amor mútuo. São igrejas que estão precisando urgentemente de um pastor. Oremos, Igreja Batista Vida Nova, para que cada pastor chamado por Deus o seja de verdade, através da renovação do compromisso de fidelidade ao seu Senhor, e assim as igrejas onde estão não continuem precisando mais de um verdadeiro pastor. Esse é um apelo de um crente comum, como eu e você, por uma liderança verdadeira. Vamos orar. Senhor, como é triste reconhecermos que, em meio à nossa geração, em pleno século XXI, nos deparamos com uma realidade não diferente do quarto século antes de Cristo, na geração de Malaquias. Existem muitas igrejas, ou pelo menos se rotulam como igrejas, que prestam um desserviço ao reino. Comunidades que não se atentam em reconhecer a grandiosidade da pessoa que tu és. E que, como expressão desse mau entendimento, promovem cultos totalmente distintos daquilo que o Senhor prescreveu ao seu povo. Senhor, por favor, não somos perfeitos enquanto igreja, muito menos como líderes, mas queremos ser usados por Ti, para influenciar e transformar essa realidade a partir de onde nos encontramos. Que a Igreja Batista Vida Nova
sempre possua pastores segundo o seu coração, líderes verdadeiros, que vivam em santidade e em dependência do Senhor, de tal forma que o seu modelo influencie o teu rebanho a também experimentar uma caminhada, uma trajetória de santidade e retidão. Senhor, nos ajude a perceber áreas em que precisamos mudar e nos habilite a essa transformação. Senhor, eu peço pela Tua igreja, a começar pela liderança dela, mas para cada um de nós, como um todo, pela Tua graça e a Tua misericórdia, porque não queremos ouvir do Senhor que Tu não tens prazer no culto que Te prestamos. Não queremos ouvir do Senhor uma reprovação dessa natureza, de que o Senhor deseja que terminemos o quanto antes o culto que prestamos ao Senhor. Não queremos ser encontrados diante de Ti dessa forma reprovável. Pelo contrário, Senhor, queremos ser lembrados pelo Senhor às gerações seguintes, como Levi um dia foi em meio a Israel, como um modelo de retidão, um modelo de santidade, um modelo de dependência. Senhor, por favor, nos estabelece como um estandarte, ó Deus, sem qualquer vaidade, orgulho, sem qualquer altivez, em meio à nossa cidade, em meio ao nosso estado, ao nosso Brasil, ao mundo.